Muito bom estar convosco esta manhã e uma das minhas tarefas de facto é poder anunciar o meu livro, divulgar o meu livro, mas antes de eu falar do meu livro, vamos ouvir Deus falar do livro dele, amém? Depois o que é secundário fica para segundo plano, está bem? Nós vamos meditar na palavra de Deus e o tema desta manhã é que tem tudo a ver com o meu livro, que se intitula Em Conflito. Portanto, nesta manhã nós vamos falar de 2 conflitos na vida de Abraão. 2 conflitos na vida de Abraão. Irmão, irmã, desde que me conheço, há uma coisa que é certa. Sempre haverá conflitos na nossa vida. Eu sei que os irmãos não têm, são abençoados, maravilha, está tudo a correr bem convosco, mas é mesmo assim, a vida é assim. Ninguém está livre de conflitos e ao longo da nossa vida são várias vezes em que nos iremos ver confrontados com conflitos. Muitas vezes por nossa culpa. Muitas vezes por nossa culpa. É verdade que também muitas vezes por culpa dos outros. E muitas vezes por consequência de mal entendidos. Quantos de vocês se revêem nisto? Por nossa culpa, por culpa dos outros ou por mal entendidos. E queria nesta manhã ver convosco então 2 exemplos de conflitos que surgiram na vida de um homem que nós muito admiramos na palavra de Deus e que é conhecido como o pai da fé. Então, estamos a falar de Abraão. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 10 ao 20. Gênesis 12, 10 a 20. E diz assim a palavra do nosso Deus. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora bem, sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão com vida. Diz, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios que a sua mulher era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela. Ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e à sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher. Porque disseste: é minha irmã. De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito e acompanharam-no a ele e à sua mulher e a tudo o que tinha. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, o que é que esta história encerra? Qual é o princípio que ela encerra? Para mim, o princípio que ela encerra é: quem se mete em atalhos... Muito bem, os irmãos sabem muito bem. Quem se mete em atalhos, mete-se em trabalhos. E Abraão está diante de uma pressão. A pressão das circunstâncias deixa-nos muitas vezes entregues a nós próprios. E muitas vezes, quando nos vemos encostados à parede, podemos ser levados a tomar uma decisão sem ter em conta as prioridades corretas da nossa vida. Irmão, sabe, em mim existe não só a imagem de Deus, mas infelizmente a imagem de Adão também. E eu, por mim mesmo, o Adão que habita em mim,
revela uma total incapacidade por si mesmo de vencer o mal que nele existe. Eu conheço o mal, mas infelizmente só pelo Espírito é que eu posso vencer, mas por mim mesmo não consigo. Irmãos, e o nosso verdadeiro caráter é revelado nas situações que nos são completamente contrárias. E nem sempre revelamos a melhor atitude. E somos tantas vezes tentados a dar a volta ao assunto de maneira que parece ser a mais fácil, sem termos em conta, em plena consciência das consequências dos nossos estratagemas. E acabamos por gerar conflitos. E a história que se segue está dentro deste contexto. Conflito de Abraão com o faraó. Abraão confrontou-se com um dilema. Quantos de vocês é que já tiveram dilemas na vida? São poucos. São poucos. Mas, por um lado, este homem ele tem que entrar numa terra estrangeira para fugir à fome, e por outro lado tem que levar para lá a sua mulher, e parece que a mulher dele não era feia, o que significa que ela não iria passar despercebida à vista daqueles homens poderosos, iria ser desejada por eles, colocando-o em perigo de vida. A pressão das circunstâncias levaram-no a ir para uma terra estrangeira, mas acabou por se envolver num conflito com esse povo. E para conseguir o que ele queria, optou por meter-se em atalhos, pondo em perigo muitas coisas na sua vida. No erro de Abraão, nós entendemos que há fins que não justificam os meios. Irmãos, por muito bom que seja o fim onde queremos chegar, isto não justifica todos os meios que utilizamos. Em primeiro lugar, nada justifica comprometer a nossa família. Versículo 12, a primeira parte diz: e será que quando os egípcios te virem dirão, esta é a sua mulher? Abraão escolheu um atalho, entendeu que seria melhor esconder que Sara era a sua mulher, para proteger a sua vida. E Sara acaba por ser retirada do seio da sua família e levada para um lugar estranho, onde certamente se sentiu abandonada e perdida. Irmãos, aquilo que no início poderia ser uma boa solução, acabou por ser um pesadelo para todos. Irmãos, a palavra de Deus ensina-nos que o homem, enquanto chefe de família, deve ter como prioridade proteger toda a família e não apenas a si mesmo. Pensar em si em primeiro lugar e deixar que a sua família seja prejudicada é um ato de egoísmo. E o egoísmo é a causa de muitos conflitos. O marido tem o dever de fornecer liderança espiritual à sua mulher e amá-la, assim como Jesus amou a igreja. Assim como Jesus deu o primeiro passo para se sacrificar pela sua igreja, é o homem que deve ser o primeiro a dar o exemplo de renúncia pessoal. Em segundo lugar, nada justifica temer o homem sem temer a Deus. Irmãos, o medo aos homens falou mais alto do que a preocupação em obedecer a Deus e depender dele. Você sabe, muitas vezes o medo nos leva a entrar em muitos conflitos. Abraão, que até aqui demonstra uma coragem fantástica, uma fé fantástica ao sair da sua terra, agora acaba por ter medo, por temer pela sua vida, receando o que o homem lhe podia fazer. O versículo 12, a segunda parte, diz: e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Irmãos, nós aprendemos aqui que o medo,
o stress, a ansiedade são sem dúvida grandes inimigos da fé. Assim como o pai da fé cometeu os seus erros de percurso, nós também estamos sujeitos a cometer estes e outros erros diante de momentos em que a pressão dos desafios aumenta. Irmãos, Satanás quer roubar duas coisas de nós: a nossa paz e a nossa fé. A nossa paz e a nossa fé. Qual é a nossa resposta? A resposta está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7 ao 9, que nos fala de lançarmos as nossas ansiedades sobre Deus, porque Ele cuida de nós. E o nosso adversário, o diabo, ruge como um leão, buscando a quem possa devorar, mas Deus alerta-nos para resistirmos ao inimigo e permanecermos na nossa fé em Deus. E jamais nos deixamos vencer nem pelo medo, nem pela ansiedade, nem pelo stress. Aleluia. Em terceiro lugar, nada justifica uma meia-verdade. Não é meia do pé, está bem? Nada justifica uma meia-verdade. Abraão, ele pede a Sara, no versículo 13, ele diz, peço-te que és minha irmã. Uma parte da verdade é que Sara era a sua meia-irmã, filha do mesmo pai, mas não da mesma mãe. A outra parte da verdade é que Sara era sua mulher. E o facto de ele ter omitido esta segunda parte, ou seja, que era a sua mulher, fez com que Faraó, ao ter tomado Sara, estivesse a agir mal sem saber. E acabasse por sofrer nas mãos de Deus. Ora, o que é que isto nos quer ensinar? Nos quer ensinar que é altamente reprovável recorrer à mentira para obter favores. Irmãos, como se costuma dizer, a mentira tem perna curta. É bom saber que os irmãos estão por cá. A mentira tem? Ok. Irmãos, mais cedo ou mais tarde, tudo se saberá. Tudo. Tudo o que está oculto um dia virá à luz. Abraão achou que poderia resolver um mal fazendo um mal ainda pior. Irmãos, nunca podemos resolver um mal com um mal ainda pior. E isto gera imensos conflitos. Deixem-me dar alguns exemplos. Imagina que você se desentende com a sua mulher. E quem paga é os filhos. Você quer resolver um mal com um outro mal. Ter carências financeiras, irmos roubar. Um mal com outro mal. Conflito na certa. Após saber que está à espera de um filho que não era planeado, um casal decidir fazer um aborto. Está um mal em cima do outro mal que vai gerar mais males. Irmãos, a nossa fé não pode estar desligada da nossa moral. Não pode. Desde o dia em que decidimos entregar a nossa vida a Jesus, passamos a estar comprometidos e a viver como Ele viveu. Irmão, e tem que ser notória a diferença do passado e do presente. A mentira tem que pertencer ao passado, a mentira tem que pertencer ao passado. E a verdade ao presente. O apóstolo Paulo, ele foi muito claro quando ele fala sobre o uso da nossa língua. Ele diz, por isso não mintais, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Irmãos, nada justifica uma meia-verdade. O homem que saiu da sua terra deveria continuar a viver pela fé. E fé, irmãos, é o quê? É dependência total
daquele que tudo pode e está no controle das nossas vidas, independentemente das circunstâncias. E, irmãos, precisamos de desistir dos nossos esquemas, porque os nossos esquemas são uma forma de rebelião e uma forma de autossuficiência. Na verdade, arrisco-me a dizer que não andar pela fé é andar em rebelião. E arrisco-me a dizer que não andar pela fé é dizer a Deus: Deus, eu sou autossuficiente. E nós não somos. Ai de nós se não for Deus na nossa vida. Quarto lugar. Nada justifica obter benefícios momentâneos fora da vontade de Deus. Não sei se me faço entender. Nada justifica obter benefícios momentâneos fora da vontade de Deus. O versículo 16 diz: e Faraó fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. É verdade, Abraão foi abençoado. Abundância. Mas ele estava a destruir a sua família. Os benefícios materiais estavam muito aquém dos prejuízos que estavam a sofrer. Além disso, irmãos, estes benefícios não eram lícitos. Eram recompensa de uma mentira. Irmão, se aquilo que tu tens é fruto de uma mentira, faz favor, volta atrás. Faz como Zaqueu. Se alguma coisa é fruto dos teus esquemas, está disposto a pôr a vida em ordem. Põe a vida em ordem nesta manhã. Irmãos, não me é difícil colocar na pele de Abraão e sentir a instabilidade emocional, com o medo de ser descoberto a qualquer momento. Porque é isso que viver em mentira faz. É um medo, aumenta o medo. Aí que alguém me vai descobrir. Irmãos, o que é que isto nos ensina? Ensina-nos que os bens materiais não devem estar acima da vontade de Deus, nem acima da nossa família. De que adianta você ter uma conta recheada ao final do mês, mas que prejudique altamente a união da família? Acabando por ter a sua mulher e os seus filhos frustrados. Irmãos, o nosso conforto, o nosso bem-estar e o sucesso na vida não pode ser conquistado a custo de enriquecimento ilícito. Não pode. Ou nós confiamos em Deus ou não confiamos. Irmãos, Salomão, ele escreve: o que o homem mais deseja é o que lhe faz bem. Porém, é melhor ser pobre do que mentiroso. Irmãos, é preferível sermos pobres, mas quando chegamos à cama, aquilo é um segundo e já está. Não há preocupação. Estamos em paz com o nosso Criador. Temos pouco, mas estamos em abundância com Ele. Mas muitos têm abundância na sua conta, mas estão com inimizade com Deus. O que é que tu preferes? É preferível estar em paz com Deus. Ele vai suprir as suas necessidades. Irmãos, certamente este homem temia pelo dia em que a justiça iria confiscar os bens. E muita gente que vive na mentira vive com medo deste dia. Aí quando vier a justiça. Mas eu acho que às vezes nós tememos mais a justiça dos homens do que a justiça de Deus. Em quinto lugar, nada justifica que os outros sejam prejudicados para que nós estejamos bem. Versículo 17 diz: feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e à sua casa.
além da sua mulher e da família estarem numa situação desconfortável, Faraó e a sua família sofreram também. Foram castigados por Deus. Irmãos, Abraão foi chamado por Deus. Ele foi chamado por Deus. E foi chamado para ser bênção para as nações. Mas o caminho que ele estava a tomar estava a distanciar-se claramente do plano inicial de Deus para a sua vida. Alguns pensam que eu fui chamado por Deus, mas a chamada não está desligada do caráter nem da moral. Naquela nação ele não estava a ser bênção, irmãos. Não. Estava a ser maldição. Um sismo tem as suas réplicas e afeta pessoas e bens a uma larga escala. Assim também o erro de uma só pessoa pode afetar uma multidão de pessoas. Por causa de Adão, o pecado e a morte entraram no mundo. O pecado de um afetou todos. O pecado de Acã impediu que Israel conquistasse a cidade de Ai. Quando um chefe de família não sabe lidar com o dinheiro, é todo um lar que sofre. Um divórcio não só é mau para os pais, mas também é mau para os filhos, é mau para toda a família. As decisões de um líder não afetam só a sua vida, mas afetam dezenas, centenas ou mesmo milhões de pessoas. Irmãos, nós temos que perceber também, até como igreja, que nós não somos uma ilha. E todas as nossas atitudes têm repercussões nos outros. Irmãos, viver no caminho que Deus traçou para a nossa vida não só será de bênção para nós e para a nossa família, mas também para os que estão ao nosso redor, a nossa comunidade e a nossa nação. Aleluia. Em último lugar, neste conflito, o que é que nós podemos dizer? Dizemos que tudo isto justifica um fim embaraçoso, mas necessário. Versículo 20. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito e acompanharam-no a ele e à sua mulher e a tudo o que tinha. O sábio Salomão escreveu: o lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. Irmão, sabe, quando um processo não começa bem, quando um processo não começa na vontade de Deus, nada corre bem. Abraão optou por utilizar meios ilícitos, ilegais, para chegar ao fim do que desejava. Mas por causa destes, ele e toda a sua família acabaram por sair envergonhados daquela nação. Irmãos, foi um erro vergonhoso que poderia pôr em causa um plano maior. Deus chamou Abraão e Sara para eles fazerem viagem juntos. Foi ou não foi? E era Sara que queria dar-lhe um filho com quem Deus iria estabelecer um pacto perpétuo. Por isso, e pela grande misericórdia de Deus, Deus intervém nesta história para que muitas outras histórias tenham a sua bênção. Ironia das ironias. O faraó do Egito acaba por lhe dar a entender que se Abraão tivesse dito a verdade, ele não iria tomar Sara por mulher. Isto ensina-me também uma coisa: que há pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que apesar de não conhecerem a Deus e a sua palavra como nós, nos dão lições de vida que nos deixam de boca aberta. Mas a lição para Abraão não acaba aqui. Apesar de Abraão e de tudo o que era seu terem que sair do Egito, a forma como isto acontece até acaba por ser pacífico.
apesar da forte repreensão que lhe é feita, não vemos no texto nenhum indício que tenha existido algum tipo de violência. Mas vemos uma coisa, que foi Deus que desmascarou Abraão. Ainda bem que muitas vezes Deus nos desmascara. Sem a intervenção de Deus, Abraão não teria coragem para voltar a recuperar a sua mulher, nem para pôr a sua vida em ordem, para continuar no propósito de Deus para a sua vida. Foi a misericórdia de Deus que fez com que Faraó fosse castigado por causa de Sara, de forma que ele entendesse que estava a cometer um erro. Irmãos e irmãs, Deus desmascara muitas vezes os nossos erros para nos corrigir e para nos voltar a colocar de volta no caminho certo. Porque foi eu e somos nós todos que às vezes vamos por atalhos, e quem se mete em atalhos mete-se em trabalhos. Mas Deus é misericordioso e intervém na nossa história. Intervém na nossa história para que o seu plano continue a ser válido para a nossa vida. Mas cuidado com a mentira. Cuidado com as prioridades erradas. Depois deste episódio, Abraão ele continua o seu caminho e mais à frente vê-se confrontado com outro conflito, que mais uma vez envolvia a sua família. Quantos de vocês têm conflito na vossa família? A minha família deve ser complicada. Os irmãos não têm. Eu sei que têm. Mas também não precisam levantar a mão, que eu sei. Porque é mesmo assim, a tua família é mesmo assim. Irmãos, mas vejam como ele vai agir desta vez. E de que forma foi útil a experiência anterior para ele resolver um conflito com mais maturidade e com mais discernimento. Irmãos, nós temos que aprender com o nosso passado para não voltar a cair nos mesmos erros. Leiam comigo Gênesis capítulo 13, versículo 1 ao 18. E este é o segundo conflito que irei falar da vida de Abraão. Gênesis 13, 1 a 18. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não tinha capacidade para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês
te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Qual o princípio para nós extraímos uma lição para nós nesta manhã? Os irmãos sabem, 2 galos no mesmo poleiro não dá certo. 2 galos no mesmo poleiro não dá certo. O que é que estava aqui a existir? Qual é o tema? Competição. Competição. Existe competição saudável, existe competição que não é nada saudável. A competição saudável é aquela que nos motiva a dar o melhor de nós mesmos. Irmãos, e na vida nós temos que dar o melhor de nós mesmos. De fazer o melhor, excelência, tentar o melhor mesmo. Para promovermos o nosso crescimento pessoal, mas também da nossa família ou da nossa empresa. A competição é boa, irmãos, quando a colocamos num contexto de cooperação. Cada um dá o melhor de si, sem perder de vista os objetivos comuns. E devemos perceber isto, sem perder de vista o objetivo comum. Não é o objetivo individual. É perceber que eu e outros podemos ganhar. Não temos que ser sempre nós. A melhor vitória é aquela que se celebra em equipa, irmãos. Por isso é que nós gostamos do futebol. Porque é em equipa. Repare, irmão, que a competição tem o seu lado positivo, mas pode ter consequências devastadoras. Quando valorizamos mais os bens materiais, quando valorizamos mais o nosso conforto do que a união e os laços afetivos. Ela pode ser destrutiva quando por causa da ambição desmedida. Irmãos, e há muita gente que tem ambição, mas não é uma ambição boa. É uma ambição desmedida. Pessoas que apenas se querem destacar. E muitas vezes nas suas empresas puxam o tapete ao colega. Tomara ele caia para que eu chegue lá. Não é? Irmãos, esta competição pode levar-nos ao ponto de quebrar laços familiares e laços de amizade. Era precisamente uma situação destas que estava prestes a acontecer com Abraão e o seu sobrinho Ló. Abraão, quando saiu do Egito, acabou por voltar a um sítio que lhe era muito familiar. Um local que se situava entre Betel e Ai, onde já antes ele tinha levantado um altar e tinha adorado a Deus. Mas eis que surge um problema. Não acabaram os problemas na vida de Abraão. Sabe? E a vida é assim, é por ciclos. Acaba um conflito, já está a começar outro. Que chatice a nossa vida, não é? Mas é assim, faz parte. Aqui foi os recursos. A comida e a água daquele território eram insuficientes para suprir todas as necessidades. Pois Abraão e Ló, que viajava com o tio, prosperaram bastante e tinham muito gado e muitas pessoas com eles. Mas também estavam lá naquela terra os cananeus e os perizeus, que ocupavam aquela área e competiam pelos mesmos recursos. Irmãos, eu desde muito cedo que ouço dizer que quando não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. As discussões, desentendimentos, brigas começam a ser uma realidade. Por isso era preciso arranjar soluções
para que nenhuma infelicidade acontecesse. Embora o conflito tenha começado nos liderados, acabou por chegar aos líderes. A origem, irmãos, de todo este conflito começou com um ambiente de competição, que pouco a pouco se foi instalando. E a competição é assim, é pouco a pouco. Começa uma pequena inveja, um pequeno ciúme, querer ter o que o outro tem, querer aparecer, querer chegar, e depois a coisa chega a um momento que 2 galos no mesmo poleiro não dá certo. A origem de todo este conflito, então, foi uma competição que ela vai pouco a pouco se instalando. Todos queriam crescer, todos queriam prosperar, todos queriam ter as melhores condições. Quanto mais terra tivessem, maior era a possibilidade de ficarem ricos e de se tornarem mais importantes. Irmãos, não há de todo condições para ter 2 galos no mesmo poleiro. Ou seja, 2 chefes com a mesma autoridade, no mesmo território. Não resulta. As portas do diálogo, as portas da concordância começam a ficar claramente fechadas. Cada um deles podia continuar a ser galo, mas cada um vai ter que ir cantar para longe um do outro. Então, novamente, Abraão estava perante um conflito que estava a prejudicar os laços familiares. Mas desta vez, ele não fechou os olhos, nem pensou em si mesmo ou nos benefícios pessoais. E neste texto, irmãos, nós vemos 4 soluções que Abraão adotou e que permitiram resolver este problema no seio da sua família. Amém? Primeira solução. Para resolver um conflito, é preciso alguém dar o primeiro passo. Amém? É preciso alguém dar o primeiro passo. O versículo 8 diz: e disse Abraão a Ló. Quem é que deu o primeiro passo? Abraão, mais velho, mais maduro, mais experimentado, que no passado ele tinha errado, mas agora percebeu, não. Agora sou eu que vou tomar as rédeas disto. Ele tomou a iniciativa de dar o primeiro passo a fim de acalmar a tempestade e trazer paz à relação. Irmãos, muitos conflitos seriam resolvidos mais rapidamente se tivéssemos a humildade de dar o primeiro passo. A maioria das vezes, em lugar de iniciarmos o processo de resolução do problema, optamos pela murmuração. Irmãos, e há 2.000 anos, 4.000 anos atrás, murmuração é pecado e hoje também ainda continua a ser pecado. Infelizmente, muitos decidem entregar os seus conflitos para que advogados e os tribunais os resolvam. Não sou nada contra advogados nem tribunais, mas muitas vezes nem precisava de chegar aí. Nem precisava. Irmão, se nós estamos à espera que o outro dê o primeiro passo, nenhum de nós vai dar. Não é? Vamos nós tomar a iniciativa. Vamos nós chegar-nos à frente para perceber o que se passa. Olha, desculpa, o que é que se passa contigo? Eu vejo que não estás bem. Alguma coisa se passa, eu sei. O que é que se passa? Vamos nos aproximar para percebermos em que circunstância o outro ficou magoado. E muitas vezes temos que pedir perdão. Irmão, perdão é sinal de grandeza, não é sinal de fraqueza. Perdão é sinal de grandeza. É um sinal de muita libertação interior. Irmãos, a chave para resolvermos um conflito é sermos ativos e não passivos. Eu sei que dar o primeiro passo é doloroso. Eu sei por experiência própria também.
é doloroso, mas o caminho deve sempre passar por fazermos a nossa parte na tentativa de resolver o problema. Irmão e irmã, faz a tua parte. Mas o outro é assim, o outro é assado, mas ele não vai aceitar. Faz a tua parte. Faz o que te compete. Em segundo lugar, para resolvermos um problema, devemos ter em mente que aquilo que nos une é superior ao que nos separa. Versículo 8, a segunda parte, diz: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos... não somos os quaisquer. Somos irmãos. Irmãos, as coisas que uniam tio e sobrinho eram maiores do que as coisas que os dividiam. Eles eram da mesma família. Eles adoravam o mesmo Deus. Eles vinham da mesma terra. Mas Abraão foi sábio. Soube definir as prioridades. Aprendeu essa lição quando esteve no Egito. E viu que não era os bens materiais. Viu que os bens materiais não compensavam a destruição da sua família. Irmãos, este exemplo ensina-nos que os valores terrenos e materiais não podem ser a causa da quebra de laços familiares e laços afetivos. Mas, infelizmente, quantas famílias vivem em conflito por causa de heranças que chegam mesmo ao ódio e até à morte? Abraão mostra-nos que, ainda que seja impossível a convivência, irmãos, deixem-vos dizer que às vezes é impossível a convivência. É ou não? Há situações, com o tempo, a coisa não melhora, e é impossível a convivência. Mas isso não significa que temos que seguir a via do ódio. Isso não significa que temos que ser mal educados. Isso não significa contenda, nem significa guerra. Só significa uma coisa, é que dois galos no mesmo poleiro não dá certo mesmo. O que é que Abraão pensou? Bom, é melhor uma separação em paz, em vez de conviver com o outro em constante guerra. Os irmãos, deixem-me fazer aqui um parênteses, eu não estou a falar de divórcio, está bem? Nada disso. Eu sou contra o divórcio não é bíblico, exceto por duas situações, mas não vale a pena aqui agora expor, mas eu não estou a falar disso. Que acima de tudo prevaleça o amor, que acima de tudo prevaleça a tolerância e o respeito pelo outro. Que possamos ter a maturidade de saber estabelecer corretamente as prioridades na nossa vida, para que não venhamos a perder aquilo que é mais importante por causa de algo que não tem tanto valor assim. E aqui é o segredo. É o que é que tem valor para ti? O teu conforto, a tua ambição ou a tua família? A tua razão ou a paz? Em terceiro lugar, precisamos de encontrar soluções. Versículo 9 diz: não está toda a terra diante de ti, eis, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Abraão, ele refletiu na situação e achou uma solução. Não havia ali espaço para os dois, mas se eles se separassem, cada um poderia ter espaço para o seu gado. Abraão estava decidido a resolver os males que eram a base deste conflito, e ele agiu rapidamente. Irmãos, há situações que é preciso agir rapidamente, para que aquela situação potencialmente explosiva não viesse a estourar. E às vezes temos que ser sábios, sensíveis, ter discernimento para reagir rápido, para que a coisa não estoure.
Irmãos, depois de se gerar um conflito, poucos são aqueles que têm como principal preocupação encontrar uma solução para resolver a situação. Infelizmente, a tendência natural é romper os laços abruptamente. Já não somos amigos, já não quero nada contigo, eu odeio-te. Pois falamos o que não devemos, não é? Muitas vezes nós fazemos com que a separação seja sinónimo de inimizade. Irmãos, mas este tipo de atitudes só vai fazer com que não consigamos resolver verdadeiramente os conflitos na nossa vida. E que os perpetuemos deixando em aberto feridas prejudiciais para nós e para os outros. Irmãos, eu acredito que sempre que houver boa vontade, sempre que houver um espírito manso, será encontrada uma solução. Vamos sentar-nos à mesa, cara a cara, e quando não for possível resolver a situação sozinhos, vamos arranjar um mediador que nos ajude. Precisamos compreender algumas coisas. Precisamos compreender que nem sempre é possível encontrar uma solução que beneficie os dois. Nem sempre é possível. Por vezes não vamos encontrar a melhor solução, mas vamos encontrar a solução possível. Mas o mais importante é chegar a um desfecho. Se há coisas que ainda não chegaram a um desfecho na tua vida, seja com o teu patrão, seja com a tua esposa, com o teu marido, Deus te diz nesta manhã, pela sua palavra, que precisa chegar a um desfecho. Porque isso está a trazer muita ferida, muita lesão a ti e aos outros. Em último lugar, soluciona o conflito quem for mais generoso. Amém? Porque aquilo que nós queremos é solucionar. É resolução. É preciso ser generoso. Abraão apresentou uma proposta generosa. Muito provavelmente Ló, impelido pela ganância, escolheu aquilo que economicamente parecia ser a melhor parte. Há coisas que tu dizes, uau, isto é para mim, só pode ser bom, isto é fantástico. Mas às vezes parece bom, mas não é bom. E depois mais tarde nós vamos perceber. Irmãos, de acordo com a cultura ocidental, Ló poderia ser forçado a escolher a terra menos atrativa. No entanto, ele tirou proveito da generosidade do tio. Há pessoas assim, não é? São sanguessugas. Venha a mim o teu reino, dá-me o meu pão de cada dia. Isto só mostra, irmãos, que nem sempre os homens têm uma boa consciência moral e caráter quando estão envolvidas questões de conforto pessoal. Há pessoas que só querem o seu conforto e os outros que se danem. Não há nada pior para gerar conflitos que esta atitude. Esta atitude em busca do eu. Mas não é eu. É o que é bom para mim, é o que é bom para o meu colega, é o que é bom para a minha igreja, é o que é bom para a minha família, é o que é bom para a minha empresa, é o que é bom para todos. Mas esta atitude que o levou a fazer uma escolha egoísta resultou num triste fim, irmãos. Num triste fim para Ló e para a sua família. Ele acaba por perder quem? A sua? Até onde é que vai a tua ambição, irmão? Abre os olhos. Não vale tudo na vida. O que é que Ló fez? Foi meter-se na boca do lobo. É isso que muitas vezes faz o nosso egoísmo, o nosso conforto pessoal.
vai nos fazer meter na boca do lobo. E o que é que o lobo faz? O versículo 13 diz que eles eram grandes pecadores contra o Senhor na cidade de Sodoma. O que é que fez Abraão? Abraão foi generoso. Vá lá, novato, vá lá, miúdo. Escolhe a melhor parte. Não impôs os seus merecidos direitos. Irmãos, era assim que Jesus vivia. E era assim que Jesus nos ensinou a viver. Porque se Jesus nos ensinou que é melhor dar do que receber, é porque é melhor dar do que receber. Não é melhor receber do que dar. É melhor dar do que receber, embora isto não seja muito esquisito à nossa natureza. Mas Jesus disse: bem-aventurado, és ser feliz, queres viver em paz com Deus, com os outros, sem conflitos. Seja generoso, irmão. Seja generoso. Jesus ainda vai mais longe, e eu vou terminar com esta passagem. Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48. Jesus nos ensinou até onde deve ir a nossa generosidade. Até onde deve ir a tua generosidade, irmão? Mateus 5, 43 a 48. Diz assim: ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre os... Deus faz que o sol se levante sobre os maus. Que generosidade linda de Deus. Levante sobre os maus e os bons. E a chuva deixa sobre quem? E mais quem? Generosidade de Deus. Pois se amares os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Irmão, soluciona o problema quem for mais generoso. Abençoa a pessoa com quem tens conflito. Não penses só nos teus próprios interesses. Pensa também no bem do outro. Vai ganhar quem for o mais generoso. Se os dois forem generosos, acontece uma coisa fantástica. Todos ganham. Se você for generoso e o outro lado for generoso, está resolvida a questão. Mas deixem-me concluir dizendo que Abraão no passado ele falhou. E nós no passado também já temos falhado muito. Ainda que no passado tenhas fracassado na resolução dos teus conflitos, hoje não baixes os braços. Não desistas de os resolver. A palavra de Deus tem para nós os melhores conselhos que nos ajudarão a agir com sabedoria e prudência em cada caso. Irmãos, aqui está tudo. Tudo que nós precisamos para que as nossas relações sejam relações de paz. Precisamos aprender com erros anteriores e deixar que Deus nos transforme. Até naquilo que você não gosta. Até naquilo que você não quer. Mas deixe Deus meter lá o seu dedo. Para que Deus nos transforme e nos faça crescer nos nossos relacionamentos. Fique em pé comigo nesta manhã. Aleluia. Senhor. Senhor Deus,
É a Tua palavra, Deus. É a Tua palavra que nos confronta. Senhor, é a Tua palavra que mexe muitas vezes em feridas. Oh Deus, Tu sabes nesta manhã famílias que estão em conflito. Senhor, Tu sabes nesta manhã como foi útil a Tua palavra para estes corações. Como foi bênção a Tua palavra para estes corações. Sabes, Senhor, as lutas que existem nestas famílias. Senhor, mas eu oro por cada família neste lugar. Sejam famílias saudáveis, famílias onde há paz, famílias, Senhor, que cada um sabe confrontar o outro em amor, com paciência, de forma sábia. Ajuda-nos, Senhor, a dar o primeiro passo para resolvermos os nossos problemas. Eu quero dar o primeiro passo, eu quero fazer a minha parte. Eu quero resolver os meus problemas. Quero resolver os meus conflitos. Aleluia. Ajuda-nos a perceber, Senhor, que maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Há valores que são intocáveis, Senhor, como sermos irmãos, como a unidade, como a família, como a paz. Valores intocáveis, Senhor, e que não queremos perdê-los por nada neste mundo, porque nenhum dinheiro paga a paz. Senhor, ajuda-nos também, Senhor, a encontrar soluções. Dá-nos sabedoria, discernimento, não para murmurar, não para criticar, não para apontar o dedo, mas para, Senhor, encontrar soluções para o bem do todo. Aleluia. E Deus, ajuda-nos a ser generosos. A dar, Senhor, a pensar no outro e não apenas no nosso conforto pessoal. Até, Senhor, a amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos maltratam, abençoar todas as pessoas. Abençoa, Deus, cada família. Abençoa esta igreja, no nome de Jesus. Amém.